Pessoal, hoje nós vamos fazer uma entrevista super interessante sobre criatividade e inovação. E para isso nós chamamos aqui um professor que eu vou ler o currículo dele, que é fantástico, mestre em Educação Profissional Tecnológica pela CETEP-FATEC, mestre em Criatividade e Inovação pela Universidade Fernando Pessoa de Portugal, especialista em Criatividade e Inovação pela FAAP, MBA em Tecnologia Educacional, Programação Neurolinguística, nível Practitioner, Instituto BAC, graduado em Comunicação Social pela ESPM, 25 anos de experiência em grandes agências de publicidade, professor em cursos de graduação, pós-graduação, MBA e mestrado, desde 1982, e sócio fundador da K01, Capital Intelectual, desde 2002, MAI 21 desde 2020, TRDX desde 2021. Enfim, ele também é apresentador das séries, essa aí eu vou participar até, Velhos Anormais. Não que eu seja anormal, mas eu sou velho. E Revox, também é um programa muito interessante. Consultor, palestrante, condutor de treinamento, workshop, gamificação, storytelling, enfim, um amplo conhecimento. E esse tema, inovação e criatividade, ele é um tema bastante interessante e complexo. Então, conosco aqui, professor Humberto Emílio Massareto. Professor Ernesto, obrigado, pelo convite, é um prazer estar aqui hoje. Como o senhor sabe, sou um grande admirador, sou usuário dos produtos. Esses dias eu conversava com o meu filho sobre um treinamento, uma aula, na verdade, num curso de MBA, que eu fui fazer na Força Aérea Brasileira, lá em Pirassununga. E eu fui falar sobre ERP, me convidaram para falar sobre ERP. Eu falei, eu tenho material em casa, né? Quando eu fui dar uma olhada, era um material, era um manual da Microsiga. E olha o acaso, né? Eu não conhecia o senhor pessoalmente, né? Mas conhecia a Microsiga, eu tinha a apostila do Proteus, eu usei essa apostila como base para montar as minhas aulas e explicar para uma área estratégica, né, que defende aqui o Brasil, né, as forças aéreas, falando sobre a importância de um ERP. E isso foi marcante para mim, né? No meu caso, como usuário de produto em agência de propaganda, trabalhei em uma agência multinacional que fazia uso, né, da ferramenta, pude falar sobre o produto, né, na qualidade de usuário, e depois disso, com o tempo, nós conhecemos a história, né, de que, nem sei se a gente pode falar das marcas, né, mas a TOTUS, né, que veio depois, agora é ERP Flex. Então, é uma história que o acaso me levou, né, a participar, primeiro permeando, né, e em 2019 uma tremenda e graciosa oportunidade de conhecer o senhor pessoalmente, participando do Netas Game, né? Certo. Que foi uma experiência que ficou para a vida, né? Eu tenho as fotos, tenho o vídeo aqui, vou participar do próximo, já estou inscrito, vou participar do próximo. E também não sei se podia fazer o merchandising já, tá? Não, lógico, vai ser em 20 e 21 de maio. De maio, sim, já estou inscrito. 21 e 22 de maio. Data já está reservada na agenda, né? Boa. E faço questão e, assim, vou pedir licença, né? Vou olhar para a câmera agora, né? Gente, tem que conhecer, tá? Depois vai aparecer aqui embaixo, vai aparecer o link aí, vocês têm de conhecer esse projeto. Vejam os filmes, vejam os vídeos. Foi para mim uma experiência inesquecível, né? Aliás, para mostrar como foi inesquecível, professor, olha o que eu tenho aqui. Olha, já tem até olha o que eu tenho aqui. Olha aí. Aqui, ó. Netas Game. Já mandamos fazer as camisas para o próximo evento. Vão ser as mesmas cores, azul, vermelho, amarelo e verde. Opa! Lembrando que a gente ficou em segundo lugar, a gente só perdeu para o time do professor, que era o professor e mais a equipe de especialistas, né, de atletas lá. Ali todo mundo é amador. Não, e foi diversão, né? Ninguém ficou em último lugar, ficou todo mundo em primeiro, né? Então, obrigado pelo convite e desculpe, né, fazer uma introdução assim, mais prolongada, mas para agradecer mesmo, né? É um prazer estar aqui. Legal. E o tema, né, a criatividade e inovação, ele tem muito a ver, inclusive, com isso que você falou, né? Tanto dos livros, quer dizer, toda a criação do sistema ERP, que nasceu como Siga, depois virou Microsiga, depois virou TOTUS, quer dizer, Proteus, TOTUS. E hoje o ERP Flex é nada mais do que um sistema que eu comecei a desenvolver depois do IPO, exatamente na nuvem, para exatamente facilitar o nosso projeto ERP em sala de aula.
E o que é inovação? Ah, tá bom. Só lembrando, né, até só lembrou agora, e foi uma excelente menção, uma das instituições do leciono acabou de fechar o acordo, né? Então a gente vai ter o RP Flex na sala de aula para os alunos também. Certo. Então a gente cada vez mais está próximo aqui, né? E a nuvem não tem como fugir da nuvem hoje, né? Está pairando aqui. Bom, inovação. Durante o tempo, né? Eu trabalho com... Quando me perguntam, né, há quanto tempo você trabalha com criatividade, eu falo, acho que a hora que eu vim ao mundo, né? Eu chorei, minha mãe percebeu que eu precisava de mamar, né? E aí eu descobri que aquilo era um artifício criativo. Mas do ponto de vista assim, da aplicação, eu trabalhei em agências de propaganda, mas minha área sempre foi técnica. Eu trabalhava com imagem, retoque, com a computação gráfica antes do computador, né? Então até brinco, aqui na Editora Abril, a gravidade sempre foi 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então aquelas moças lindas que saíam com seus seios aqui, não tinha Photoshop, era fita crepe. A gente amarrava fita crepe, passava um creminha e tal. Aí precisa ter mais criatividade, né? Criatividade e inovação. E depois tinha retocador, artista, que fazia o retoque no pincel de um pelo. E a gente via as imagens, né? Muito bonitas. Então, desde sempre eu trabalhei nas áreas técnicas. E eu pensava, será que o meu curso, a minha formação é na área de publicidade e propaganda. Eu tinha mais plena convicção de que eu era um redator publicitário quando eu entrei no curso, mas é um mercado com bastante restrição, né? Por conta da quantidade de oportunidades, e eu enveredei pela área técnica. E eu observei que na área técnica era possível a gente aplicar a criatividade. A criatividade é um pedacinho da inovação. Eu gosto de usar uma frase, até fico feliz de vez em quando eu vejo ela reproduzida, né? Eu falei uma vez numa entrevista e ela acabou ganhando o mundo. A criatividade é um componente da inovação, indispensável, mas a criatividade sozinha não garante inovação. Então são etapas distintas. Diferentes. Em 2002, que foi quando eu deixei a publicidade e decidi me dedicar exclusivamente à criatividade, a consultorias, a treinamento, me aperfeiçoei durante um tempo, né, fui fazer cursos de criatividade, fui estudar, eu li e leio sempre, né, todos os livros para me atualizar. O que eu percebi é que das diferentes definições de inovação, a que mais me agrada é um símbolo, que é esse daqui, ó. Esse aqui, ó. Isso aí é dinheiro. Então, eu posso ter tido uma tremenda ideia. Ela é fantástica, ela é genial. Prototipei, fiz os testes, fiz ajuste, lancei no mercado. Se não rendeu, se não deu resultado, é sinal de que não é uma inovação. Então, para mim, a melhor definição de inovação é resultado financeiro positivo. Tá? Como é que funciona a inovação social? A inovação social traz ganho na imagem. A imagem pode reverter em maior participação da comunidade para que aquela entidade cresça. Claro que há outras definições, esta é a minha preferida. Então, para mim, é resultado. Se bem que depende um pouco também do marketing e do investimento que você faz na divulgação. Porque às vezes você cria um negócio novo, bacana e tal, mas se você não divulga, só fica com aquilo, aí realmente aquela inovação... Mas sem dúvida que com o tempo alguém vai pegar aquilo e divulgar. Assim. E o que é essa palavra que todo mundo está na moda aí? Inovação disruptiva. Toda inovação é disruptiva? Não, nem toda. A disrupção significa romper com a ruptura. Tá? Uau, como é que é isso, né? Eu não vou me lembrar agora o nome do atleta, mas em 1968, um atleta mexicano de salto em altura, ele revolucionou o salto em altura mudando a forma de saltar. Isso. Então até a Olimpíada de 68, eles vinham de frente e pulavam o obstáculo. Certo. Ele decidiu vir correndo e pular de costas. Né? Você sabe que eu pratiquei salto em altura, apesar da minha altura baixinho e tal, mas e realmente eu passei por essa época em que eu treinava de um jeito e de repente eu via assim nos campeonatos mais importantes um jeito totalmente diferente. Bem mais difícil, inclusive. Muito mais difícil, requer prática. Né? Outra frase que eu gosto de usar, que é uma frase até muito comum quando eu trato de criatividade, que é o tema para o qual as pessoas mais me chamam, né? Criatividade não é uma coisa difícil? Não. Criatividade ela é simples. Ela só não é fácil, porque ela requer prática, como o senhor falou. Então, isso de prática, é prática diária. Tem uma coisa que me incomoda quando as pessoas falam que o nosso cérebro é um computador ou um músculo. Não é nem uma coisa nem outra, uma bobagem falar isso aí.
A coisa mais parecida aqui dentro com um computador é um neurônio, mas ainda é distante. Isso aqui não é músculo, isso aqui são células nervosas, né? E a gente precisa de manter em funcionamento bem lubrificadas, né? Então, água em temperatura normal, ela é muito boa como lubrificante. Açúcares, em geral, né? Então, frutose, sacarose, a glicose e oxigênio. Então, uma boa meditação, ou dar risada, as pessoas felizes, né? Então, a pessoa que dá risada com as coisas da vida, né? Ela leva oxigênio para dentro. Então, ela lubrifica o cérebro, e o cérebro funciona melhor. Pense fora da caixa. Pensar fora da caixa é século XX. Sabe? É igual você falar, olha, você vai colocar no seu currículo, eu conheço o Office. Meu, Office, nem me fala. A mesma coisa que falar que você sabe ler português. É obrigatório. Sabe? Pensar fora da caixa é obrigatório. Pensa sem caixa, enfia uma caixa dentro da outra. Pensa em caixas multidimensionais. E a gente precisa de novidade. Né? Mais do mesmo, não, a gente precisa de novidade. Mas você acha que uma pessoa pode criar ou inovar alguma coisa sem que ela conheça perfeitamente o processo atual? Até conectando com a pergunta anterior, porque aí eu acabei não tendo de responder, eu me encantei aqui, né? A disrupção é romper com a ruptura como no salto de costas, né? Enfim, tudo aquilo que os sistemas de suporte de som. Então começou com o Edison num cilindro, né? Um cilindro de cera. Sim. E aí, o som lá ficava registrado por relevo. Depois vieram os discos. Cada vez que uma tecnologia ela rompe com a anterior, e isso é o sentido da disrupção, é romper com aquilo, né? Quando eu elimino uma tecnologia, significa que aquilo é disruptivo. Então, os nossos celulares são muito modernos, mas eles ainda não são disruptivos porque a gente ainda tem o telefone fixo na mesa. Quando acabar, ele vira disruptivo. Então, nós temos duas principais classificações para inovação. A disrupção é algo novo ou aquilo que rompa com o anterior. Ou a inovação, quando a gente melhora significativamente aquilo que já existe. Então, são os dois diferentes tipos de inovação. Um é uma evolução, o outro realmente é algo novo. Então, aí, conectando, né, com a pergunta seguinte, é importante que a pessoa conheça o processo, uma das pessoas. Isso. Tem uma empresa norte-americana chamada IDEO, que ela tem um modelo que utiliza muito o Design Thinking como estratégia para desenvolver soluções. Né? E o Design Thinking são 5 etapas, né? E de novo, de vez em quando eu crio algumas polêmicas, não propositais, mas eu gosto muito das coisas colocadas na maneira correta. Nós que somos acadêmicos, né? Então as pessoas veem, o Design Thinking. Tem um monte de gente, né, que faz curso de um final de semana na fazenda, e na segunda-feira já abre o site, eu sou o coach em Design Thinking. Não, isso aqui é um processo. Não é. Design Thinking é abordagem. Então eu tenho um desafio, de que jeito eu vou abordar o desafio? Ele tem 5 etapas, né, o modelo clássico, que começa pela empatia. Então é importante que a equipe seja multidisciplinar. Eu preciso de alguém que conheça todo o processo, porque senão, olha, isso aqui se for ligado à tecnologia. Né? A tecnologia. Então, como funciona? Às vezes, tem uma lenda corporativa muito famosa da moça que, servindo cafezinho numa empresa que fabricava creme dental, e que discutia como aumentar vendas e não chegava num acordo, ela falou, por que vocês não aumentam o tamanho do buraquinho por onde sai o creme? Né? E o pessoal olhou para a moça e falou, por favor, isso aqui é uma discussão séria, a senhora pode deixar a gente conversar? Quando ela saiu da sala, todo mundo comemorou, né? Então é importante que eu tenha... Como é que é? Ela deu a ideia de fazer um buraquinho menor? Maior. Maior. Maior, né? Porque maior. A gente pega a escova e põe creme dental, só que a gente não está nem preocupado, a gente está com sono ainda, né? Quando a primeira escovada, né? Então a gente põe sempre lá, 6 milímetros, né? Mais ou menos isso. Se tiver 5 milímetros de diâmetro, né? Ou 6, 6 significa aumentar em 20% a quantidade de creme dental, né? Então uma ideia genial. É importante a gente ouvir também o não especialista. A questão de inovação envolve tecnologia e envolve um conhecimento que não exige tanta inteligência. Esse exemplo que você deu é bem típico, né? Porque além de ter mais pasta para fazer uma limpeza melhor, vai vender mais pasta, né? Porque o tubo vai levar menos tempo
Então a moça do café realmente teve uma ideia brilhante, sem ser uma técnica, né? Ser uma técnica. Verdade. E o inovador, ele usa muito tecnologia. Na tecnologia já é um pouco mais complicado, porque ele precisa conhecer todo o processo, como é que funciona, quais são as limitações, quais são as necessidades, as características, né? E aí, como é que ele deve trabalhar quando realmente depende de um conhecimento técnico, em que também o custo é importante, para ver se essa inovação não vai ficar muito cara, uma coisa assim mais complicada. Aí realmente ele tem que focar no objetivo daquele produto, daquele aparelho, para conseguir fazer uma inovação. Como é que ele, nesse caso, deve proceder? Eu também não tenho uma boa altura, né? Mas como era muito ruim no futebol, eu jogava no gol, futebol de salão. Inclusive, nosso time ganhou, o futebol a gente ganhou lá no Netas. A gente foi o primeiro colocado lá e eu fui o goleiro. Eu tive um acidente, não posso mais correr, fiquei no gol. E eu quebrei 8 dedos da mão jogando futebol de salão, não todos de uma vez, né? De vez em quando eu quebrava um, depois quebrava outro, né? E uma vez eu fui no médico, no ortopedista, né? Falei, doutor, acho que eu quebrei o dedo, né? Ele olhou e falou assim, pô, minha especialidade foi isso aqui. Ele falou, minha especialidade é a mão direita, né? Eu falei, mas doutor, não é tudo o dedo, não é? Eu falei, é diferente, né? E meu dedo nunca mais ficou igual, ele ficou torto. Nunca mais ficou igual, porque ele é especialista no dedo da mão direita, né? Hoje nós temos muitos especialistas. A minha avózinha, que viveu até os 104 anos, faleceu recentemente, ela tinha muitos ditados, mas um muito, que eu gostava bastante, né? Muito útil. Ela falava, Humberto, não tenta aprender a fazer tudo na vida, porque não dá tempo, tenha uma agenda. Então, quem é a pessoa, né, ou quem são as 3 pessoas que fazem isso muito bem? Está num processo, num projeto, num desenvolvimento, você vai querer entrar de cabeça e fazer tudo, você vai terminar o seu projeto quando ele já não for mais viável, não for mais aplicável. Então, reúna uma equipe. Né? Em projeto, tem até aquela metáfora tão tradicional, né? Uma mulher precisa de 9 meses para gerar uma criança, não adianta contratar 9 para tentar gerar em 1 mês, né? Então, e dizem inclusive que quanto mais pessoas na equipe, mais demorado fica, né? As equipes têm que ter o tamanho ideal. Então, a minha opinião pessoal é que o gestor de um projeto, ele precisa ter uma visão do todo, é o primeiro ponto. Mas nós também temos, eu vivenciei isso um pouquinho na Associação Nacional de Inventores, que fica aqui também perto da gente, aqui perto do Parque Antártica, perdão, agora é Allianz Parque, né? Eles têm um programa que incentiva da seguinte maneira: pessoas têm ideias a todo instante. Aí o fulano faz o quê? Eu quero ficar rico sozinho, o que eu tenho para vender? Eu vender o carro. Vender o carro não deu certo, né? Ainda faltou dinheiro, vou vender a casa. Vende a casa, sai do emprego, se dedica a fazer aquilo, tenta fazer, compra equipamento, mas ele não é especialista, vai fazer curso, o tempo passa e tal. A mulher fica um pouco incomodada, né? Ou o marido, dependendo de quem tomou a iniciativa, e perde a família, perdeu tudo e não conseguiu levar a ideia adiante. Exato. Isso tem muito a ver num lugar onde tem muita inovação, que é exatamente a programação. Porque um programa nada mais é do que um conjunto de instruções. E o objetivo sempre é tornar aquele processo mais rápido e também mais exato e correto. Depende, assim, né, de um processo de várias pessoas, cada um dando seu palpitômetro, e até a coisa ficar perfeita, né? Eu gosto muito de Basic, né? Gostava de Basic. E eu me lembro, né? A primeira vez que eu falei, caramba, você coloca aqui a instrução, você pode jogar para cá ou para cá, né? Se isso, sinal aquilo, né? E é isso, né? Chega a ser poético isso daí, né? E aí a visão de cada programador. Então me desculpe ter interrompido, mas é que me lembrei dessa passagem. Exatamente, né? Que da programação realmente... eu sempre digo que são só 7 comandos, né? Somar, dividir, multiplicar... as 4 operações aritméticas, ler, escrever e o if. E com esses 7 comandos é que você basicamente faz todo o processo de um negócio, de qualquer coisa que dependa aí de uma inteligência bem forte. Muito bom. E quais são os conselhos que você pode dar assim, para as pessoas que estão nos ouvindo, para elas se tornarem pessoas criativas? É você ficar o tempo todo tentando bolar um negócio diferente, é você estudar profundamente aquilo que você está aprendendo. Quais são, vamos dizer assim,
as dicas para que a pessoa realmente se torne uma pessoa criativa, porque ela também perde muito tempo, né, tentando inventar uma coisa nova. E a gente às vezes até fala assim, não vai reinventar a roda, faz logo aí e não enche a paciência. Essa pergunta ela é muito boa, porque assim, eu penso que talvez tenha sido a principal razão, ou uma das principais, que me levou para esse tema. Eu completei uma idade nova agora em janeiro, né? E eu estava louco para fazer essa idade, porque o resultado da multiplicação, que as pessoas têm maior dificuldade de achar o resultado, né? As pessoas, qual a sua idade? Eu, 7 vezes 9, né? Você não pode falar o número? Eu falei 2, né? 7 vezes 9, né? A pessoa fica, né? Segundo estatística, né? A maior dificuldade é achar este cálculo aí. E por que isso acontece, né? Isso tem um pouco a ver com o projeto Revox, que é a Revolução Criativa. Eu percebi que os meus filhos, né, como eu tinha computador em casa, desde bem cedo, eles mexiam, o computador estava aberto, né? O computador estava aberto, eu tinha a parede onde eles podiam riscar. Eu vejo que pais enlouquecem quando uma criança pinta na parede. Você passa um pano com água, depois você pinta aquela parede, né? Meu Deus, né? Eu tinha revistas, claro que eu tinha as preferidas, né, e os livros, que ficavam num lugar um pouco menos acessível, mas as revistas eram para folhear, eram para riscar, para cortar, porque é uma maneira de você poder fomentar, estimular a criatividade, né, da pessoa. Principalmente rabiscar livro. Eu faço muito isso, porque está lá o livro, você rabiscando, colocando exatamente o que você entendeu daquele trecho. Exato. Amanhã, quando você pega esse livro novamente, a leitura fica muito facilitada, né? E cortou até um caminho, né? Economiza um caminho quando a gente faz isso. E o que eu percebi que os meus filhos, por conta de a época ainda era o Apple, era o TK-82, comecei com ele, né? Depois foi o Apple II e era Basic puro, né? Era programação. E depois evoluiu, né? Eu tive o privilégio de ter apertado o botão do primeiro Macintosh que chegou no Brasil. Eu trabalhava na agência que aqui era a filial da americana, né? E quando foi feito o lançamento, eles enviaram um modelo do Macintosh para cada unidade no mundo. Eu não fui a primeira pessoa que apertou o botão, foi o dono da agência, né? Mas eu interagi com aquela máquina, né? A primeira que chegou aqui nas terras brasileiras. E o Apple tem um conceito diferenciado, né? Chamado de WYSIWYG, né? O que você vê é o que você tem, né? What you see is what you get. Mas havia uma necessidade de raciocínio lógico. E aí o que eu percebi, isso que eu quis importar, né, e isso é um sonho que eu tenho que eu ainda realizarei, é como, hoje tem algumas pessoas fazendo, né, introduzir desde muito cedo na escola, para as crianças, assim, a partir de 6, 7 anos, linguagem simples de programação no cotidiano, para fazer jogo, para fazer desenho, ilustração, animação, porque eu tenho a mais plena convicção, a criatividade, ela não é dom natural, a gente nasce. Eu até falo, eu já acho uma tremenda injustiça. Uma vez eu fui assistir uma peça do Giannichini lá na FAAP e eu tirei foto junto com ele, né? Eu lembro aquele cara, eu já conheci o Giannichini antes, porque a gente tinha feito um lançamento de uma água mineral lá em Goiânia e ele era o garoto propaganda antes de ser famoso, né? Aí tem uma foto do lado dele, você olha para aquele menino e fala, meu Deus, que cara bonito, né? Deus não pode ser tão injusto de distribuir criatividade do jeito que distribui, beleza. A criatividade ele distribui por igual. Agora, se você vai usar, é uma escolha sua, né? Eu não tenho um creme gianniquinizante, né, para eu ficar bonito igual a ele. Mas a criatividade, a minha, a dele, a nossa, pode ser perfeitamente igual. Ela vai requerer o quê? E aí é o principal ingrediente da criatividade. Os principais, curiosidade e repertório. Então, se eu não tiver curiosidade e repertório. Investir em repertório. Eu lembro que uma vez um aluno me perguntou numa aula, antes do computador ainda, uma aula de design gráfico, né? Professor, quais são os livros que eu deveria ler para ir para o mercado de trabalho, né? Aí eu comecei a citar alguns livros, eu vou preparar uma listinha, né? Aí na aula seguinte eu trouxe uma lista e compartilhei com a sala, né? Não era um número mágico e nem fetiche, foi uma coincidência, né? Eram 111 livros, né? Eu falei, professor, eu tenho que ler isso tudo? Eu falei, não, você perguntou o que era o básico, isso aqui é para começar, né? Ele falou, mas assustou, né? Ele falou, mas eu não vou conseguir ler tudo. Eu falei, não precisa ler tudo. Pega o livro, né? Se for um romance para entender, tem que ler tudo. Mas há outros livros em que você pode se deter em aspectos principais, nos filósofos em aspectos principais, né? Os clássicos da literatura é importante, né? Da literatura clássica grega, dos clássicos modernos
mundiais aqui do Brasil para você ter repertório para conversar. Mas é importante que você conheça o básico das coisas, né? E aí tem um filósofo italiano, Domenico De Masi, que escreveu o livro Ócio Criativo. Né? Ócio Criativo significa um momento de não trabalho, eu aproveito para incrementar a minha cultura. Né? Cinema, teatro, pintura, violão. Por coincidência, né? Ontem eu e minha namorada, a gente resolveu que comprar um violão, e compramos. Você já tocou violão? Ela falou para mim, eu falei, toquei assim, ó, toquei nele, né? Eu vou aprender a tocar violão agora. Não vou ser virtuoso, mas eu quero estimular o meu cérebro, né? Para que ele... E que também quero tocar uma música bonita para você, quero cantar alguma coisa no seu aniversário, eu falei para ela, né? Mas eu quero estimular, então, experimente. Tem gente que nunca comeu, o senhor sabe disso, né? Gente que nunca comeu comida japonesa e fala que não gosta. É claro que é estranho, né? Porque você vai num restaurante, eles trazem pra gente a comida crua e o guardanapo é cozido, né? Aí você olha para aquilo e fala, tá meio estranho, né? Mas é da cultura. Então não precisa ir tão longe. Eu fui com um amigo em Salvador fazer um treinamento. Eu falei para ele, vamos caminhar, quero ir até a Barra lá comer um acarajé. No finalzinho da avenida, quando a gente vai descer pra Barra, né? A gente ia a pé, tem um fast food famoso lá, uma letra M amarela grande, né? Vou pegar meu acarajé aqui dentro, né? Acarajé? Ele foi lá e veio com um sanduíche de frango, né? Falei, cara, você não veio de São Paulo aqui para comer sanduíche de frango, né? Ele falou, acarajé eu não como. Falei, mas você já experimentou? Falou, não, isso é feito de feijão amassado. Então, se a pessoa não tiver curiosidade e se não correr um pequeno risco... então lá vendia realmente um negócio diferente. Não. Era igual daqui. Ele foi lá, ele falou assim, eu não vou comer acarajé. Eu falei, você jura que você veio a Salvador? Você não vai experimentar um acarajé? Ele falou, nunca experimentei e eu não vou. Tem gente que vai morrer sem experimentar comida japonesa. Eu falei, você não arrisca, né? Então, tem um teste que eu faço em sala de aula com os meus alunos, que eu brinco, né? Como é que eu sei se eu sou uma pessoa criativa? Eu falo, fica parado aqui perto de mim por 10 segundos. Aí eu olho para a pessoa e falo, você é uma pessoa criativa. Agora, a pessoa pode criar dentro de um processo que já existe, e apenas melhorar aquele produto, aí seria talvez mais inovação, e pode criar um negócio do nada, né? Pode. Por exemplo, num programa passado, daqui do Ernesto Responde, eu falei exatamente sobre algumas coisas que eu fiz na vida que ninguém tinha feito, né? Por exemplo, num casamento eu fazer o papel dos noivos, me fantasiando deles e apresentando isso aos convidados. Ou então você bolar uma forma de fazer uma competição esportiva entre crianças mesmo, numa festa de aniversário. Enfim, coisas bem diferentes assim, né? Aí é realmente a imaginação da pessoa que vai lá e pá, teve uma ideia. Enquanto que já na tecnologia ou nos produtos em geral, a pessoa vai inovando, melhorando. E aí é que talvez, como você explicou, é a diferença entre inovar uma coisa que já existe e criar uma coisa totalmente nova que ninguém tinha pensado naquilo e uma pessoa foi lá e começou a fazer. Esses dois principais tipos de inovação, né, a disruptiva ou de ruptura, né, e a outra que é a incremental, elas carregam algumas características, né? Então, por exemplo, a disruptiva, ela significa criar algo tão novo que isso envolve pesquisa, investimento e eventualmente falha, né? Durante esse processo até que se obtenha sucesso. Então imagine assim, eu proponho para o senhor, um celular, ele vai funcionar aqui funciona, a gente está numa região muito boa, né? Mas vai funcionar dentro de qualquer estação do metrô, num trem, vai funcionar no Ártico, vai funcionar no Saara, qualquer lugar do planeta que o senhor tiver, esse celular funciona. Tá? O senhor compraria o celular? Ele custa um pouquinho caro, $10 mil. Compraria, né? A empresa fez o celular feio pra caramba e faliu, chama Iridium, né? O projeto Iridium não deu certo. Ele era feio, ele era acessível a poucas pessoas e não tinha um bom marketing. Então, tem um ditado da Roma Antiga, né? A esposa de César não basta ser honesta, mas ela tem que provar, né? Que esse equipamento era fantástico, mas as pessoas não compravam. Existe um conceito do Simon Sinek chamado Círculo Dourado. Então as pessoas, me perdoe por favor, né? Não se trata aqui, é admiração sem dúvida, né? Mas vou aproveitar um exemplo que nós estamos conversando.
Se eu vou para o mercado para escolher uma ferramenta de ERP, né, eu vou fazer a escolha baseado naquilo que eu também acredito. Então o que é que fala o Simon Sinek? O círculo dourado tem 3 círculos dentro dele, que ele chama de o que, o como e o porquê. E ele diz assim, todo mundo sabe o que uma empresa faz, círculo maior. Algumas pessoas sabem como ela faz, e uma quantidade muito pequena sabem o porquê. E as empresas se mostram no mercado, do ponto de vista do marketing, assim. Então por que um celular Apple é tão desejado, tão muito mais desejado do que um concorrente? Se são celulares muito parecidos, em algum caso até, dependendo da aplicação, melhor, né? Porque a Apple e as empresas de maior inovação, elas começam pelo porquê. E as pessoas não compram aquilo que a gente faz, as pessoas compram o porquê a gente faz. Então, Dell, fazemos o exemplo do Simon Sinek, fazemos computadores. Como fazemos? De acordo com a sua necessidade, eles são personalizados, né? E por que fazemos? Para proporcionar conforto. Como que a Apple vende? Nós queremos mudar o mundo. Pretendemos fazer isso por meio de design e soluções elegantes. Como fazemos isso aqui? Com pessoas que pensam igual, né? Ou como nós pensamos, né? E o que é que nós fazemos? Celular, como forma de comunicação. Então é um processo quase de evangelização, que aliás é como a Apple, à época, né, anunciou o seu processo. Era uma empresa que começou numa garagem, né, e que falava, nós temos evangelizadores da marca, pessoas que gostam dos nossos produtos e que falam para as outras pessoas, né? Então, se eu for recomendar uma ferramenta na linha ERP, qual é a empresa que pensa como eu penso ou que tem afinidade? Sabe, eu compro o porquê. Sabe? Especialmente, inclusive, que eu lhe conheço, né? Eu sei qual é a razão disso ter nascido, como nasceu, como que é essa história, né? Então, eu estou afinado com o que a empresa oferece. Exato. E no caso, eu escrevi os livros sobre RP e tal, exatamente pensando sempre nisso. Se eu escrever livros, de alguma forma as pessoas vão comprar o RP que eu estou desenvolvendo. Então, isso são ligações, né, que faz com que as pessoas prefiram esse ou aquele modelo. Porque às vezes, realmente, como você falou, eu não tenho Apple, eu tenho o Samsung. E no entanto, ele é fantástico, mas no entanto a Apple está muito mais popular do que o Samsung. Bom, infelizmente o tempo está acabando, a conversa está muito boa, mas eu gostaria então que você desse aí as considerações finais sobre esse tema tão interessante, criatividade e inovação. Tá. Obrigado, professor. Eu não consigo não lembrar da sua frase, toda vez que eu me refiro a tempo, né? Você fala, a gente faz aniversário, né? E as pessoas falam, é um dia a mais, né? Não, um dia menos. Então a gente tem que usar melhor o tempo. A criatividade tem permitido às pessoas, com as soluções, e nesse momento que a gente observou, né? Como que durante o confinamento nós precisamos de nos adaptar a novas realidades e como surgiram empresas. Eu já assisti muita palestra na vida, muita gente falando, gente incrível, e aí as pessoas falam, nossa, isso é demais, né? Eu levo meu caderninho, anoto, aí vem, olha, o Google faz assim, a Apple faz assim, a IBM faz assim, eu falo, ok, como é que a banca da Tininha, que vende jornal e revista, ou o Zezinho da pipoca vai usar isso daqui? Né? E aí, esse saquinho plástico, né, que eu trouxe aqui mais cedo, só puder emprestar um pouquinho. Esse aqui. Olha que bacana, né? Eu parei estava indo para cá de Uber, que é uma ferramenta que nasceu antes da pandemia, mas sensacional ideia, né? O menino deixou lá no espelho do carro, eu falei pro motorista, né? Tava no banco de trás, falei, abre para mim, por favor, né? Eu quero contribuir, né? E o menino escreveu o seguinte, tá aqui, ó. Deixa eu ver. Meta fevereiro, tirar minha habilitação. Contribua como puder. Obrigado. Oh, bacana, quer dizer que... E ele colocou o número do Pix aqui. Até o do Pix. Pois é, então assim, ok, eu fui embora, naquele momento eu pude dar uma quantidade menor, mas depois eu falei assim, puxa, esse menino merece, um menino, uma cara boa, sorridente, né? Sem dúvida ele merecia muito mais. Então, como que o Pix hoje tem feito com que o Zezinho que vende pipoca, que é um querido, né? Eu fui lá pro parque e esqueci de trazer a carteira, eu posso pagar aqueles 2, 3 reais da pipoca no Pix para ele. Eu pude, no começo da pandemia, fazer encomenda de comida no iFood, porque tinha esse pessoal bacana, faz um barulho danado com a moto, né, mas bacana, que vinha trazer para casa.
Então, pequenos negócios puderam também utilizar as mesmas ferramentas da transformação digital que é o Google, a Apple, a IBM, as empresas mundiais, né, a Tesla, enfim, elas têm utilizado. Então, a todo momento nós temos ideias, elas surgem, o colaborativo é importante, conversar com as pessoas é importante, conhecer, observar, ampliar canal de percepção, andar com caderninho e caneta na mão, a ideia surge, você não vai lembrar da ideia depois, é importante ter a ideia. A oportunidade, né, que eu agradeço demais, de poder compartilhar junto com o público, né, que segue o seu canal aqui, é valiosa. Né? Porque quando eu comecei a estudar a criatividade, eu tinha um número de uma pesquisa americana que falava que apenas 10% das pessoas dão respostas originais. Eu brinco em sala de aula, eu falo, vou fazer 3 perguntas e vou ler o cérebro de vocês aí, ninguém me fala a resposta. Eu pergunto, né? Qual é a metade de 12? Para que serve um lápis? E eu mostro um desenho na tela que eles têm que fazer escrever o que eles veem, né? E aí, quando a gente puxa a resposta, o número bate sempre, né? 90% das pessoas falam que a metade de 12 é igual a 6 e um lápis serve ou para escrever, ou para desenhar, ou para prender os cabelos. Então eu falo, não sou adivinho, as pessoas são óbvias. Você quer se diferenciar no seu mercado? Não seja óbvio. Não vá só pensar dentro da caixa, senão você está no caixão. Obrigado, professor. Pessoal, eu acho que com essas palavras do professor Humberto, na verdade é um convite a vocês, independente de onde você trabalha, o que você faz na vida, como é que você mexe com as coisas, procure ser criativo, procure inovar de alguma forma. Você vai ver que em alguns momentos da sua vida, você vai realmente criar uma coisa que vai poder mudar totalmente o rumo dela. E isso só acontece se você realmente, na sua cabeça, deixar sempre esse pensamento de criatividade e inovação presente. Muito obrigado.